Ninguém levantou uma mão para me livrar daquela situação. Ficaram tudo neutro e eu sofrendo aquela... Voltei para casa e fui tentar arrumar tudo e morrendo de medo. E essa imagem ficou na minha mente. Então, eu, com aproximadamente 3 anos, não esqueci, né? E todo o trauma da violência, ele fica gravado. Bom dia, boa tarde, boa noite, mundo! Para você que está me vendo agora, está começando mais um episódio do podcast Identidade. Esse podcast onde nós trazemos pessoas, onde você... Ai, corta, mas continua, né? Nós trazemos pessoas para dar voz a elas, para trazer as experiências dela, para você que está aí aprender, para você que está aí ser motivado, para você que está aí ser inspirado através dessas experiências dessas mulheres, desses homens que sentam aqui. E olha só, eu quero agora agradecer o meu patrocinador oficial, Instituto Empreendedor. Isso mesmo, foi onde eu escolhi estar gravando os meus podcasts, onde eu escolhi estar gravando meus conteúdos aqui, onde fica em Ameixoeira. Você está vendo esse espaço aqui com todas as melhores câmeras, melhor iluminação. É aqui que eu gravo os meus podcasts. Então, é o meu patrocinador oficial, Instituto Empreendedor. Eu só quero agradecer. E para você que não sabe onde gravar seu podcast, seus conteúdos, aqui é o melhor lugar. Eu não escolheria algo que não fosse bom e também não recomendaria algo que não fosse muito bom. Então, isso não é bom, isso é excelente, tá? Aqui no Instituto Empreendedor, meu patrocinador oficial. Gente, e olha só, tá vendo aqui esse coraçãozinho? Já começa a curtir aí, tá vendo essa setinha aqui? Já compartilha para no mínimo 3 amigos para você começar a maratonar esse episódio aqui, porque esse episódio aqui, meu Deus, cada pérola de experiência que tem nesse episódio aqui, vocês não estão entendendo. Cada coisa que, cada experiência, não. Hoje eu tô aqui sentadinha porque eu vou aprender tanto. Tá vendo que eu trouxe aqui até a canetinha? Porque tem muita coisa para aprender. E eu tô com elas hoje. Meu Deus. Gente, falar sobre missões, para mim, meu coração, ele chega arde. Arde porque para você que tem o coração para o reino, para missão, encontrar mulheres assim, você não quer sair da mesa, não. 1 hora é muito pouco. E olha só, eu estou com ela hoje. Missionária. Gente... 1988, eu tinha 2 anos, isso é quando foi fundado o ministério, só para vocês entenderem de onde que vem, tá? Missionária Luzia Ramos, 75 anos, carioca do Rio de Janeiro, Arraial do Cabo, gente. Olha, missionária, seja muito bem-vinda ao podcast Identidade. Muito obrigada. Mas olha, ela não tá sozinha não, gente. Junto com ela tem a missionária Patrícia Ramos, casada, 2 filhos, enfermeira por profissão, mas ela tem muitas outras habilidades, tá? Que a gente vai entrar daqui a pouquinho. Seja muito bem-vinda, missionária Patrícia, ao podcast Identidade. Eu que agradeço o convite e a minha participação aqui hoje. Obrigada. Meu Deus, prazer. Olha só. Seja muito bem-vinda a Portugal. Obrigado. Também, né? Prazer, uma honra estar aqui. Eu que agradeço, gente, a honra é toda minha, porque vou ver se a gente consegue tirar, né, algumas pérolas daí, porque história a senhora tem, né, missionária? É verdade. E não é pouca não, né? Não é pouca, não. Eu falo assim, que nós que somos de missões, nós somos sobreviventes. Exatamente, sobrevivente. Sobrevivente forasteiro em terra estranha ainda. Meu Deus! Em terra estranha que a senhora tá, né? É verdade. E parece que a senhora já foi também, né? É verdade. Missionária, eu quero começar um pouquinho com a senhora. E também eu trouxe você, né, missionária Patrícia, porque você é filha dela. E nada melhor do que você tá ali, sendo, quando eu falo, a prova social. Testemunha viva de vivência, de experiência. Exato, porque você estava junto com a sua mãe desde antes da conversão e após a conversão e todos os dias, né? E eu quero trazer hoje
alguns pontos, missionária Ângela, a senhora, a gente ir para o lado do reino mesmo, um pouquinho, quem que é a missionária Luzia Ramos? Me fala um pouquinho da sua identidade. Quem é hoje a missionária Luzia Ramos? Bom, hoje eu sou uma mulher transformada, primeiramente, né, pelo poder de Deus. Eu era uma menina muito tímida, ainda sou ainda um pouco, tinha vergonha de tudo, vergonha de mim, do meu corpo, da minha aparência, eu era cheia de complexo. Meu Deus. Mas um dia, quando eu aceitei Jesus, eu olhei e vi a perfeição de Deus na minha vida, então eu comecei a me admirar, como aqui vai ser abordado daqui a pouco, tudo aquilo que Jesus fez, né, na minha vida. Aí que eu comecei a reconhecer quem verdadeiramente eu era. Uau, nossa Deus. Chegar nesse ponto de não se admirar Sim. é Não me forte, admirava. ainda mais sendo mulher, né? Aí comecei a me ver, olhar no espelho, perceber que realmente eu era bonita, né? Olhar meus cabelos, admirar meus cabelos. E ainda que alguém tentava me botar para baixo, mas o Espírito Santo me ajudava e eu Glória a só via Deus. beleza. Meu Deus. E me diz, quem é missionária Patrícia Ramos? Me fala qual é a sua real identidade. A missionária Patrícia Ramos é uma mulher que aprendeu também a se conhecer e a se admirar. Uma mulher que precisou passar por situações muito difíceis, desafiadoras, dolorosas para atender o chamado que já havia sido feito. É uma mulher que aprendeu a reconhecer os próprios valores e também aprendeu a identificar as habilidades para serem aplicadas no reino de Deus. Hoje eu me sinto uma mulher mais preparada, uma mulher mais sensata, mais madura, né, equilibrada, para poder estar oferecendo ao reino de Deus, ao ministério, à obra de Deus, o meu melhor. Meu Deus, uau. É isso. Agora, voltando só um pouquinho, missionária Luzia, a senhora falou que... Eu vou pegar já esse gancho desse tema que a senhora falou. A senhora não se amava, não se gostava, né, de se olhar, não gostava do que se via. E eu quero trazer alguns tópicos aqui. A senhora sofreu algum tipo de violência antes, na sua infância ou na adolescência, para a senhora chegar a ter esse tipo de conceito de não se gostar? Sim, agora me lembrei assim rapidamente, né? Isso é muito importante. Eu não tive assim um lar, pai e mãe, né? Meu pai era alcoólatra e minha mãe sofria muito e houve aquela separação. Então, bem pequenininha, eu já fiquei de casa em casa, né? E já na minha adolescência, lá meus 12, 13 anos, eu fui morar com meu irmão. Meu irmão se casou e eu fui morar com ele. E ali a esposa dele ficou doente e eu comecei a cuidar dela já com meus 13 anos. Eu comecei a assumir a casa da minha cunhada porque ela vivia só em cima de uma cama doente. Muito bem. Só que logo assim depois a minha cunhada ela me humilhava muito, sabe? Ela só via defeito em mim e eu fui assumindo todos os defeitos que ela falava. Nossa. Ela dizia que eu era gorda, que eu tinha meus ombros muito largos, que eu tinha o pescoço curto, que as minhas pernas eram musculosas, e hoje é até bom demais ter a perna Não é? musculosa, né? As pessoas malham para isso. E meus pés eram grandes, então ela botava 1000 defeitos em mim, e todo aquele tipo de bullying que eu sofria, Dentro de casa. eu sofria, eu assumi tudo aquilo ali. Então, quando eu me olhava, eu via tudo aquilo que ela falava comigo, sabe? E como eu te falei, o dia que eu reconheci Cristo como meu eterno Salvador, ele me libertou completamente desse tipo de bullying. Sim. Então, eu vi que as minhas pernas eram bonitas, porque elas eram musculosas, né? Meus pés, eu percebi que não era tanto assim, mas ele cabia bem dentro de um sapato. Eu comecei a ver quem eu era na verdade, isso que eu te falei a princípio, entendeu? Sim. Então, hoje, quando eu olho meu pescoço, eu me lembro dela, mas não me lembro mais com tristeza. Sim.
olho meus braços, meu ombro largo e percebo que não me lembro mais com tristeza, porque eu consegui superar esse tipo de humilhação e bullying. Humilhação. A gente estava conversando ali antes de vir para cá. A Patrícia, você mesmo disse que sua mãe passou por 50 anos de escravidão, né, e de violência, né? Tanto violência sexual, financeira, psicológica. Missionária, qual foi a parte da violência que só dessas 5 violências que mais te afetou? A que mais me afetou foi Que mais te feriu. Mais te feriu, né? Isso. era o tipo psicológico, Psicológica. E veio da parte de quem? De dentro de casa ou de fora? dentro de casa com o meu ex-marido. Eu sou divorciada. E é como que ele desse a continuidade daquilo que eu sofria com a minha cunhada. Meu Deus. Entendeu? A maldição, vamos falar. A Isso. maldição, ela continuou, não foi quebrada. Ele, né, Sim. não via beleza em mim. Meu Sempre me achando feia. Quando eu vestia uma roupa, ele dizia que perguntava se se eu tinha vestido a camisola para dormir. E sempre, palavras de baixo escalão, que é uma coisa que eu sempre detestei, palavrões, sabe? Nunca gostei de ouvir palavrões. Os elogios eram Isso trocados. como Os elogios eram trocados. eram tudo trocados, totalmente trocados. E isso aí, para mim, e difamações, sabe? Isso foi psicológico. Aquilo me trouxe grandes problemas, sabe? E a senhora chegou a ter algum ponto que teve depressão? Eu sofri uma depressão sem tratar, porque não subia a minha cabeça que eu precisava de procurar um psicólogo. Não passava que eu tinha que procurar um psiquiatra. Eu achava que eu ia ficar curado sozinha. Era só tristeza. Era só tristeza e choro. Momentos tristes. Era depressivo, né? Eram sintomas Isso. depressivos, não a depressão em si, né? Depressivo. Não, tinha momentos mesmo que eu até pensava mesmo tirar minha vida. Eu nunca falava isso para os filhos, mas passava. Mas eu ia superando. Porque eu sabia que o suicida não tinha salvação. Aí Então, a senhora já era convertida. Mesmo antes de ser convertida, a senhora tinha esse eu conhecimento. já tinha esse conhecimento. De que o suicida não tinha salvação, então aí eu parava ali. Cheguei até a tomar bastante remédios, comprimidos, para tentar tirar minha vida, mas não consegui, não. Graças a Eliminador, Deus. né? E como é que foi para a senhora, já pegando esse gancho, como é que foi para a senhora sair desse... Eu falo que dessa estação, né, com uma fase, né, Sim. de sistema depressivo, né, do estado depressivo, e por muitas das vezes ter até pensado em tirar a própria vida e com filhos, né? Só tem 3 filhos ainda, né? E já era divorciada nessa época? Não. Ainda estava dentro... Estava dentro de casa. Meu Deus. E como é que foi para a senhora? Não, eu preciso sair, eu preciso dar um jeito, eu não aceito isso. Eu levei muitos anos sem ficar pensando que ia ter fim essa situação. Eu aguardava que ele pudesse mudar, como todo ser humano está propício a mudar. A esperança né? que o casamento melhore, né? Isso. Como se diz, nós queremos nos mudar, mas também queremos que o outro mude. Isso. Eu amava ele, eu amava meu marido, mas era só maltratos e palavrões e humilhações. E eu pensava sempre que ia superar aquilo, mas nunca. Os anos foram se passando. Né? E quando eu tomei uma decisão de aceitar Jesus, eu já tinha sofrido amargamente. Certa vez, em São Paulo, eu morava em São Paulo, e eu, com minhas crianças pequenas, eu fiz uma festa de Natal, convidei a família dele. Eu era garota, era nova, estava com meus 21 anos, já tinha as 2 meninas. Puxa o microfone só um pouquinho. Um- Isso. Tá bom assim? Um bebê de 1 ano e 3 meses, a Adriana, e a Patrícia, com 2 aninhos, que segurava na minha saia. E eu era garota, né? Eu tive filhos cedo. E eu fiz assado, convidei a família dele para aquela festa, mas ele tinha um ciúme demoníaco, um ciúme Meu doentio. Né?
E eu era realmente uma menina bonita, uma moça A senhora é bonita bonita, até né? hoje, né? Olha isso. Nem parece ter Obrigado. 75 anos. Meu Deus. Então, ele tinha aquele ciúme louco, ele queria que eu só fosse, sou Só único. dele. Eu era propriedade particular dele, Nossa. sabe? Eu era propriedade dele. E Aí quantas fez mulheres estão assim, né, isso. missionária? Naquela festa, tudo bem, naquele dia, ele começou já cedo a maquinar mal contra a minha vida, ou seja, ficou possesso, né? E quando foi umas certas horas, altas horas da noite, na madrugada, fiz tudo, eu era menino, nem sei como é que eu fazia tudo aquilo. Preparou uma festa, eu com 21 anos e já 2 crianças, né? E naquela noite ele teve ciúme de um moço que foi junto com a irmã dele. Visitar. Ele achava que aquele moço estava olhando para mim, que eu estava olhando para o moço, e eu nem me lembro, imagino a semelhança do moço, recebi todos iguais. E por aquele ciúme que ele teve, ele foi lá dentro, pegou um revólver que estava sempre cheio de bala Meu Deus. e disse que ia me matar. Aí eu fechei a porta do quarto, fiquei lá dentro com ele, para que ele não fizesse escândalo, porque eu detesto escândalo, sempre detestei, não gosto de negócio de delegacia, de polícia, sabe? Esse negócio. Confusão. Não suporto isso, não suporto. Aí eu tranquei a porta do quarto, as crianças dormindo no quartinho e os convidados na sala, cozinha, quintal, né? Aí ele saiu, pegou um revólver e disse: eu vou te matar. Ele disse: não faça esse barulho, não vai para lá, eu vou matar você e ele. Aí ele começou a tirar eu dentro do quarto. Eu fechei a porta e as balas voavam por cima da minha cabeça, cravaram nas paredes da porta. E aí chegou alguém que escutou o barulho e abriu a porta e tentou tirar a arma da mão dele, mas ele estava decidido a me matar A naquela. tirar a vida da senhora. Aí as crianças se acordaram com o barulho dos tiros, né? Os bebês, e ele me mandou embora. Eu disse: mas vai sozinha, deixa minhas crianças. Vamos sair sem as minhas 2 criancinhas. Aí ela segurou na barra da saia, Patrícia, e o bebê, Adriana, eu peguei no colo, e eu aproveitei o portão, isso era 3h30 da manhã, lá em Santa Amaro. Nossa. Tinha uma São neblina, e São Paulo. E ali eu fui andando e correndo com aquelas 2 crianças, e quando eu olhei para trás, lá vinha ele atrás de mim para tentar me alcançar, Desferindo bala. desferindo bala. E eu consegui me esconder mais numa marquise, depois consegui pegar um táxi para ir para um determinado lugar, e lá a senhora me recebeu, uma amiga lá, uma senhorinha, e pagou o táxi para mim, porque eu não tinha mais cabeça nem dinheiro para nada. E ali eu fiquei aquela noite com as minhas 2 criancinhas, deitada no chão mesmo, com as minhas crianças. E de manhã cedo, eu tive que voltar para casa. Nossa. Cheguei em casa, estava tudo quebrado, as comidas podres em cima da mesa. Ninguém se levantou para me socorrer, nem irmão, nem irmã dele, ninguém levantou uma mão para me livrar daquela situação. Ficaram tudo neutro e eu sofrendo aquela. Voltei para casa e fui tentar arrumar tudo e morrendo de medo. Mais um dia, mais um ano, foi se passando e a violência. Pensei em sair, mas morando longe da minha família. Não queria contar para o meu irmão o que estava acontecendo. Pensei para debaixo de uma marquise com minhas 2 crianças, mas disse: o que será da minha vida se eu for para debaixo de uma marquise? Aí a minha vizinha disse: minha filha, ruim com ele, pior sem ele, fica quieta. Nossa, isso. É isso aí. Nossa, Esse porque era- não sabe o que a gente está passando, Isso, né? As naquele pessoas te- aconselham sem saber o que a gente está passando, né? Você acha, acredito que você já ouviu alguém falar sobre isso. Sim. Ruim com ele, pior sem ele, minha filha, fica quietinha em casa. E as minhas crianças, você tinha 2 anos, Eu faz tenho quantos? memória, tenho memória do momento que nós saímos do táxi. Aí, E eu cheguei a perguntar a ela: 2 mãe, aninhos. isso aconteceu na nossa vida? Porque essa imagem volta e meia, como se eu tivesse sonhado, e Trauma. aquele sonho permaneceu Fixou. nítido. Né? Eu me lembro, a porta abrindo, Isso. muita água correndo pelo meio-fio. Tava chovendo. Eu vi uma cerquinha e um casebre no fundo. Né? As casas em São Paulo era assim, murinho baixo,
ou cerquinha, né? E era periferia, a casa da babá que ajudava a tomar conta de nós. Foi o refúgio que ela não tinha parente. E essa imagem ficou na minha mente. Então, eu, com aproximadamente 3 anos, não esqueci, né? E todo o trauma da violência, ele fica gravado, e na formação, principalmente de uma criança, de um adolescente, ele tem essa capacidade, né, de ficar fixado em situações que impactaram na vida da gente, né? Eu ia te perguntar, e como é que foi mesmo para você, né? Porque você vivenciou isso por muitos anos e você é a filha mais velha, como você me disse, né? Filha mais velha. E hoje, para você que já é adulta, você é mãe, como é que é para você? Hoje, como mãe, como avó, como profissional, como mulher de Deus, isso serviu como uma experiência permitida, foi o que nós precisamos viver, né? Foi permitido por Deus, de alguma maneira, né? Vivenciar, ter como uma experiência para que, o que nós passamos e superamos, sobrevivemos, pudesse ser contado para a mudança da vida de muitas mulheres. Então, eu tomei isso para mim como uma lição de vida, agradeço a Deus por ter tido a oportunidade de vivenciar isso e hoje eu ter propriedade, maturidade, propriedade e levar essa mensagem para a advertência de mulheres, para a ajuda de mulheres a se identificarem com o que eu vivi, com o que a minha mãe viveu, para que elas se despertem, tenham força, autoestima, se fortaleçam, para poder também vencer essa situação, procurar a ajuda certa, dar o caminho enquanto enfermeira, identificar caminho, portas, por onde eu vou, eu tento, enquanto missionária, né, fazer uma busca de quais são os serviços de apoio à violência doméstica, serviços acolhedores, né, estatísticas, eu faço levantamento de estatística de fontes mais confiáveis, né, e mais atualizadas, para poder dar um direcionamento e despertar ministros, líderes de igreja, pastores, bispos, seja o que for, daquela região, que identifiquem a violência dentro do seu ministério, né? Sejam mais sensíveis às mulheres da sua igreja, observem e apoiem. A violência, ela não pode ser calada, ela não pode ser aceita. Aquele jargão onde tem em briga de marido e mulher não se mete a colher, isso não existe. Se mete a colher, sim, e ela precisa ser enfrentada e as mulheres precisam ser apoiadas. Muitas delas, como a minha mãe, não têm estudo e não têm a opção de uma fuga, Sim. de como manter os seus filhos mediante a falta do apoio financeiro. Porque foi o que... E aí é que entra o apoio da igreja ou da rede de apoio em si, familiares ou amigos. Porque foi aí que, quando a gente pega aquela abordagem da vizinha, né, que fala, é melhor com ele, não, é ruim com ele, né? Pior sem Pior ele. sem ele. Ou seja, para você ficar se sentindo culpada se você sair, aí ela já joga uma acusação também, tipo, Sim. olha, mais uma carga para você. Se você sair da relação, vai ficar pior. Ou seja, então é melhor você permanecer. Sim. Mas aí é onde você trouxe. Em briga de marido e mulher, tem que se meter mesmo a colher. Se mete Não a colher. deixar você continuar ali no buraco. Sim, ela tem que ser interrompida. A mulher tem que ser ajudada, porque a primeira coisa que acontece dentro do ciclo da violência é ela continuar aceitando a violência porque ela não reconhece o próprio valor, Nossa. a própria força. Então, é a primeira coisa que acontece, ela perde a autoestima e não reconhece o próprio valor. Nós estávamos comentando sobre isso, né? Mendigar afeto, ela está com a autoestima tão baixa, né? E ela não reconhece a própria força, que ela se subjuga a continuar recebendo aquelas migalhas
Migalha. Às vezes de parceria, porque não é mais de amor e nem de afeto, não, muitas vezes não existe, né? Então ela se subjuga a isso, ela não reconhece o potencial que ela tem e como que ela pode vencer aquilo e viver e sobreviver sem aquela violência, sem aquela parceria, sem aquele companheiro tóxico. E né? vocês viveram tudo isso, né? Viveram essa parte da violência financeira, da violência psicológica, da violência sexual, né? E onde vocês têm propriedade para falar que, sim, você pode viver, você tem como viver, mas também tem como sair se você quiser. Exatamente. E aí esse é o direcionamento que vocês dão. Exatamente. É no empoderamento, né? Eu costumo dizer que se chama sororidade. Hoje eu vivo no meu ministério, né? Procuro viver no meu ministério, procurei viver enquanto eu trabalhava como enfermeira até janeiro de 2025. A sororidade. Dentro da minha equipe eram mais de 68 pessoas, na maioria, umas 80% eram mulheres, né? Então, de vez em quando tinha uma que me buscava por um aconselhamento, me via, graças a Deus, né, como um exemplo de vida. E isso é muito importante para nós, isso nos empodera também. Então, eu comecei a ver o meu comportamento e a necessidade da minha postura como um start para a sororidade. A sororidade são mulheres ajudando mulheres. Sim. Né? Isso é muito importante. Ontem eu falei numa palestra que eu dei na igreja que são mulheres curadas curando mulheres. Sim. Olha, Exato. Então, nós nos fortalecemos dentro do que nós vivemos, Isso. agradecemos a Deus, de fato, com muita alegria, a experiência dolorosa que vivemos, Meu Deus. que Ele nos permitiu viver, para que nós pudéssemos salvar Outras vidas. centenas e centenas de outras mulheres que estão oprimidas, Sim. com a nossa experiência. Missionária, quando a gente fala aqui da violência sexual, tem alguma parte muito forte, tanto de você, Patrícia, quanto da missionária Luzia, que, assim, nossa, essa parte de violência sexual, para mim, me atingiu muito. E que muitas mulheres também estão passando por isso, mas não sabem, às vezes, que nem uma violência sexual. Sim, sim. Era assim, ele era meu ex-marido era um homem, além de violento, ele era um homem, tipo assim, como é que eu posso dizer? Ativo sexualmente, né? Muito ativo. Terrivelmente ativo, sabe? Terrivelmente. Era Terrivelmente ativo, porque às vezes chega Tem a ser normal, né? doença. Doentio. Às vezes a gente Isso. vê idosos, muito idosos, né, com a Quietinho. questão sexual Muito ativa. muito ativa, muito aguçada, né? Isso Já é doença mesmo, sim. ela precisa ser tratada. Sim. Vai caminhando para 90 anos, mas continua nessa. Sim. Então era assim, não se saciava, sabe? Nada estava bom. Nada estava bom, sempre sexo sem controle. E eu nunca fui chegar desse tipo de comportamento. Uma mulher normal, até ponto de eu até mesmo pensar que eu era normal, sabe? Porque eu não aceitava esse tipo de comportamento diário, até porque também eu tinha meus filhos, eu olhava e eu precisava de estar respeitando meus filhos em determinados momentos, porque eu não ficava me agarrando na frente dos meus filhos. Não aprendi Era isso. até na frente das crianças. Sim, Ela né? tinha muito cuidado. Tinha muito cuidado com meus filhos. Não, mas assim, né? se deixasse, era até na frente das crianças. Ficava se agarrando e eu nunca gostei desse vi. Eu tipo. sempre via porta sabe? fechada. Porta fechada. Nunca vi. Graças e a Deus também, nunca presenciei. Ele queria um comportamento que, para mim, era, mesmo antes de eu servir a Jesus, eu já tinha um conhecimento que era abominação. Era contra os princípios da senhora. Completamente contra os princípios. E, verdadeiramente, em determinados momentos, eu até aceitava, para que eu submetia, pudesse ver né? se melhorava o comportamento dele, se ele melhorava para mim.
sei se vocês estão compreendendo Não, o que eu estou compreendo, falando, porque- mulheres porque- que estão agora no nosso alcance Isso, aqui, pode viu? falar isso aqui para essas Entendeu? mulheres aqui, ó, porque E- as mulheres se isso. submetem muito por migalhas, Isso, migalhas. né, de é. amor. Não, eu só quero um colo, eu só quero te ouvir, eu só Uhum. quero a sua companhia, Sim. eu só quero que você traz o alimento para casa. O que você quer em E troca? medo de perdê-lo. Exato. Sabe? Então, eu fazia tudo para ver se eu Subjuga. conquistava ele, sabe? Então, para que ele melhorasse para mim em relação a carinho, amor, respeito, em determinadas coisas, eu me submetia àquele tipo de situação que, como você falou ontem na palestra, que era me submetendo e as lágrimas correndo dos Meu olhos, sabendo que eu estava, primeiramente, pecando, né, que eu podia, assim, mesmo sem antes ter aceitado Jesus, já tinha esse conceito. Só contra o meu corpo, contra Deus. Então, um dia, quando eu realmente, vou até pular um pouquinho aqui, quando eu aceitei meu Senhor Jesus como meu eterno Salvador da minha alma, eu tomei atitude. Eu disse, eu sei que eu vou sofrer, mas a partir de hoje, o meu corpo é templo e morada do Espírito Santo e eu não aceito mais determinado comportamento, porque o nosso Deus criou cada coisa para determinados, né? Situações. Não sei se eu estou expressando direitinho. Como assim? Fala aqui. Cada composição do nosso corpo, Isso, nosso órgão. do nosso organismo, ele Isso. tem uma finalidade. E algumas práticas sexuais são abomináveis exatamente porque não são saudáveis, né? Já E sei. acabam aborrecendo a Deus quando essa prática ela é Isso. Sim. corrompida. Aí né? eu tomei atitude. Quando eu tomei atitude, eu parei, aí arrumei um inimigo maior ainda. Aí que a coisa ficou feia. pro meu Agora a lado. gente vai lá para a parte da conversão. Uhum. Hoje a senhora tem um ministério. Graças a Deus. O Sim. ministério é os semeadores missionários, Sim. itinerário, né? Isso. E para ele, é o ministério da senhora mesmo. Sim. Foi onde Deus te deu uma visão. Sim. E como é que foi? Que foi onde a senhora já se converteu? Ou a senhora se converteu primeiro e depois Deus deu essa visão Não, para a primeiro senhora, eu- para nascer o ministério? Não, primeiro eu aceitei, eu me converti na primeira igreja batista. Sim. Foi ali que eu comecei a conhecer Jesus, conduzir minhas crianças. Eu já via um mundo muito feio e eu achava assim, eu quero criar meus filhos diferentes. Sim. Quero que minhas crianças aprendam as coisas de Deus. Então, eu até fui para a igreja pensando mais nos meus 3 filhos do que em mim mesmo. Não Nossa, sabendo tava eu... muito ainda, né, desligada de você. eu estava me senhora. desligando de mim. Eu preciso conhecer meus Só filhos. cuidar do outro. só do Amanhã vai ser um dia terrível. O amanhã, que eu podia dizer, o dia de hoje, né? Então, outro. Sim. o futuro. Então, eu quero criar meus filhos no temor de Deus, né? Resguardando meus filhos de determinadas coisas, minhas 2 filhinhas e meu filho. E não pensei no momento em mim. Mas aí, nisso que eu tomei a minha atitude na Igreja Batista, quando eu aceitei Jesus naquele dia, me lembro até a pregação sobre a pecadora, aquela mulher que foi pega em ato de adultério, Nossa. e foi lançada às pedras, e quando depois Jesus disse assim, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E todos foram indo embora, e a mulher foi livre. Jesus, vai, mulher, e não peques mais. Né? Jesus, amigo das mulheres. Eu encontrei meu Senhor, Jesus é o amigo das um verdadeiro meu amigo. E por que naquele as dia. mulheres não pararam para pensar e pra analisar pensar, sobre isso? Quem que é? exatamente. Porque a maioria das mulheres missionárias, elas vão atrás de homens, vão atrás de amigas, de mulheres, de filhas, para ser a sua amiga. Sendo que Jesus é o nosso melhor amigo. Ele é o nosso melhor. Ele deu start para o empoderamento feminino. No Velho Testamento não existia, a mulher não era nada, era reprodutora. Não que Deus reconhecesse, mas o comportamento humano, né, gerou isso. Porque Deus empoderou a mulher desde a criação. Nós falamos sobre isso, né? Sim. O formato da onde a mulher veio, a nossa matriarca Eva. Não sei se eu estou cortando aqui um pouco o assunto, mas é Não, só para aqui é poder vocês que pegar o falam. gancho, né?
Então, assim, a nossa matriarca, ela foi formada de uma costela, um osso longo, um osso forte, que tinha um propósito no corpo de Adão, que era proteger a caixa torácica, onde estão alojados 2 órgãos vitais, que é o coração, que bombeia a vida, o sangue, e o pulmão, que bombeia o ar. Então, a mulher, ela foi tirada propositalmente representando uma proteção da vida do homem. Então, ali começou o empoderamento, né? E ele colocou a mulher diante do homem, não era adiante, não era nas laterais e nem atrás. Ele colocou a mulher como reflexo do homem, para que ele se olhasse, se visse nela e ela se visse nele. Então, Deus empoderou a mulher desde Eva. Só que a trajetória e consequência do pecado diminuiu tanto o homem quanto a mulher, né? Mas o comportamento do homem fez com que a mulher ficasse rebaixada no Velho Testamento. No Novo Testamento, Jesus resgatou isso e deu start para o empoderamento das mulheres e chamou várias mulheres a reconhecerem o próprio valor e não ficarem subjugadas, né, a violência, aquele maus tratos que ela recebia. O start do empoderamento feminino começou com Jesus. Ele é o nosso melhor amigo. Melhor amigo. E aí foi onde veio a pregação que a senhora lembrou, né? Sim, naquele dia eu percebi que não era só pelos meus filhos, que era por mim também. Né? Então, ali eu comecei já a receber a minha libertação. Aí o pastor terminou a pregação. Quando vocês saírem daqui, quem não quiser vir aqui à frente, tem uma pessoa ali na porta que está com um caderno sentado a uma mesa. Você pode dar o seu nome. Eu disse, pronto, Jesus, é isso mesmo que eu quero. Passei lá, dei meu nome, nome das minhas 3 crianças. Meu menino já tinha 1 aninho. Né? E ali, daquele dia em diante, eu comecei a aprender quem era Jesus, quem era eu, quem era a minha família, o que eu tinha que fazer para que as coisas pudessem mudar na minha vida. Mas aí, mesmo assim, demorou muitos anos, mas aí já era diferente, porque o Espírito Santo já estava né, à frente me conduzindo. Aí as coisas, né, deu uma amenizada. Sim, porque aí você sofre com Deus, né? Sofrer com Jesus Deus, é né? diferente. Com Jesus é diferente. Agora, sem ele... Sem ele, não. Sem ele, E não me dá. diz, como é que foi a visão para o ministério da senhora itinerária? A minha visão foi assim, bom, aí eu já estava... Antes eu estava na Igreja Batista e no dia 12 de maio de 1982, o Senhor me deu uma ordem para que eu fosse para a Assembleia de Deus. Assembleia de Deus essa que era rígida. Dentro Eu estava dos na padrões Batista. que você Da falou, religiosidade. nosso briefing, Eu né? ali na Batista, nós podíamos andar de bicicleta, podíamos ir à praia de maiô, né? E uma série de coisas. Na Assembleia, antigamente, podia nada. Eu lembro que eu fui andar de bicicleta, eu era regente de jovens. Podia não. Não podia depilar a perna. Nem né, as pernas não podia depilar nada. Nem falha. Podia. Meus brinquinhos Não, brilhantes. eu vi, a senhora acredita que eu vim furar minha orelha tem 3 anos? É, né? 3 anos. Porque Meus não colares, podia nada. fazia minhas unhas, sobrancelha, fazia tudo na Igreja Batista. Nesse sentido assim, Sim. não com exagero, normal. Se cuidava. E quando Deus fala comigo, eu numa madrugada, nesse 12 de maio de 82, uma certa madrugada, lá para as 3 da manhã, eu tenho um sonho que eu vejo, né, o braço do Senhor, um braço com aquele manto branco e aquela mão enorme que me apontava na direção da Assembleia de Deus, rígida, da mais de todos. Eu imagino que eu já passei por isso, tá? Não podia cortar cabelo, batom, nada. Nem televisão. Eu fui ter televisão com 18 anos quando eu casei. Só. Aí o Senhor me chama desse jeito, diz assim, ali eu escuto a voz do Senhor dizendo, é ali o seu lugar. É na Assembleia de Deus, é no meio daquele povo. Nossa. Ah, minha filha, eu pensei isso, meu Deus, e agora? Eu não vou poder usar mais meu brinquinho, eu tenho que tirar meu cordão, os meus cabelos vão ficar cheios de ponta, porque eu não podia guardar. Não sei nem se é bom eu ficar falando isso aqui, né? Aqui só tem que falar tudo. Glória. Aqui a senhora tem voz. Aqui, ó, a gente fala sobre Deus. Entendeu? Ele é o principal. A religiosidade... De uma história.
Exato. E a sua história, eu também já vivi isso. Minhas unhazinhas, eu não ia mais no salão, então eu ia ficar agora que eu ia ficar feinha, né? Eu disse, pronto, Jesus, e agora o que será de mim? Mas a voz do meu Senhor falou muito mais alto, que a voz dele, a terra treme, Sim. as montanhas se transportam para o meio dos mares, o Senhor separa as labaredas de fogo, abre mar, abre rio. Ele é o Senhor, né? Exato. A voz dele não tem por que questionar. E eu disse, Senhor, agora o que eu faço com as minhas crianças? Lá não tem uma escolinha dominical. Quem vai ensinar minhas crianças? Eu preciso de aprender. E lá os costumes são rígidos, Senhor. Como é que eu vou fazer dessa forma? Mas a tua voz, Senhor. Senhor, eu vou obedecer a tua voz. Sim. E aí eu fui lá, dei satisfação ao pastor da Igreja Batista, peguei minhas 3 criancinhas e segui para a Igreja Assembleia de Deus, que era uma das mais rígidas, eu acredito que do Brasil. Ainda continua rígida até hoje, porém, mais agora, pronto. Mais eu já ou menos. passo uma basezinha, já faço minha A senhora continua lá? até o fim, Uau. porque foi ele que me ordenou. Meu Deus. Muitos saíram, outros foram para um canto, para outro, para outro. Mas eu não posso, porque eu recebi uma ordem, não foi do homem, foi do Senhor. Meu ali Deus. o seu lugar. E ali eu vou fazer a diferença, ali que eu vou trabalhar. Forte. E eu entrei ali, não tinha classinha de criança, e eu disse, quem vai ensinar minhas crianças? E o Espírito Santo só disse, você que vai ensinar. Eu disse, pronto, Jesus, quem vai me ensinar? Ele disse, eu vou te ensinar. Não tinha quem ensinasse as mulheres. Não tinha quem regesse um conjuntinho, não tinha criança. Mas a senhora não já tinha vez. experiência, né? Aí eu Deus te aprendi na Igreja preparou, né? Batista. Tudo aquilo que eu aprendi, glorifico e bendigo o nome do Senhor pela Igreja Batista, pela minha igreja onde eu me batizei. E ali eu pegava todas as revistas, pegava com as irmãs da Igreja Batista, e ela me passava as visões missionárias, e eu ia passando para a Assembleia de Deus aquilo que eu aprendi. Fundei o trabalho do Ministério de Criança, na Igreja Assembleia de Deus, nesse mesmo tempo, né? Das irmãs também, Melodia Divina, que subsiste até hoje, das crianças Joia de Cristo. Quantos anos você está nessa igreja? Eu já perdi, foi aí em 82 que eu fui para lá. Meu Deus. Entendeu? Eu perco até a minha amiga que está ali fora, ela sabe data de... Uns 40 e pouco. Não. Para mais de que 40 mais, anos. Mais de 40 anos, é isso aí. E ali eu ensinava jovens, ensinava criança, mas aprendia como? Eu me baseava nos ensinamentos que eu peguei lá, sabe? Sim. Foi preciso eu passar pela Igreja Batista para aprender, para depois... E ali eu fiquei, estou até hoje, graças a Deus. Hoje tem um ministério gigante de crianças. O campo reconheceu as crianças, reconheceu o trabalho das senhoras, graças a Deus. E chamado missionário, ali ninguém saía para missões, não tinha trabalho missionário. E eu comecei o trabalho missionário para a glória e honra do Senhor, através da minha vida. E como é que foi o início? Sim, aí, em 88, que a minha amiga falou, depois ela vai Sim, confirmar 88. direitinho. Foi Foi 88? 88, tá aqui. Isso. Então, eu já estava, já tinha um pouco de base, eu já trabalhava nos morros, né, evangelizando, realizando culto, onde ela aceitou Jesus, e pelas praças, junto com outro irmão, que nós trabalhávamos todo mundo junto. E um dia, eu botei meu filho para a escola, ele era pequenininho ainda, nessa data aí, 88, eu fui lavar minha louça. Quando eu cheguei na cozinha para lavar a louça, veio sobre mim uma fraqueza nas pernas e uma vontade de dormir sem fim. Eu parei, eu disse, eu vou deixar a louça na pia, vou me deitar um pouquinho, depois eu retorno para lavar a louça. Estava tudo em paz, criança já tinha saído, né? Sabe como? Sim, sem Criança, como ser. sem criança em casa, todo relaxou. mundo, né? Os Dei um meninos na tempinho só escola. pra você, né? Aí relaxei, deitei um pouquinho assim de barriga para cima. Quando eu vejo, de repente, mas aí eu tive um arrebatamento de espírito. Eu vi quando aquele varão reluzente, brilhando como o sol, passou pela minha cozinha, porque ele já estava ali. Quando eu comecei a sentir minhas forças desfalecendo, ele passou brilhando como o sol, entrava no meu quarto,
abriu a porta do meu guarda-roupa, isso tudo no arrebatamento espiritual. Sim. Eu de olhos abertos, vendo tudo aquilo. E ele mostrou, assim, as minhas roupas caindo das gavetas. E ele me apontou e disse assim, levanta, pega isso daqui, vai em Botafogo, chama a Neide, não falou o nome da irmã, chama a Neide, vai em Botafogo, porque o Espírito Santo tem uma obra a realizar lá. Aí, na mesma hora, ele sumiu e as lágrimas já desceram aqui automaticamente pela presença do anjo do Senhor. Então, foi assim que o Senhor me chamou. Aí eu fui, a minha irmã já era novinha convertida, a Milta, né, minha filhinha, já estava cuidando dela, né, depois ela vai falar alguma coisa, e comuniquei com ela, só vamos orar e jejuar, porque o Senhor disse que é para ir em Botafogo, que ele tem uma obra para fazer lá. Chamei a Neide, né, também, e saí de casa em casa arrecadando alimentos, uma sacola, uma outra irmãzinha, roupa, calçado, alimento. Eu estava num problema muito sério que o homem tinha ido embora. Ele tinha me abandonado com as minhas 3 crianças e eu não tinha ganho nenhum. Parece que ele me dava 20% só para vocês. E a senhora pedindo para ajudar os outros. Para ajudar os outros. Aí preparei, conseguimos, depois, 30 dias depois de oração, botamos tudo dentro do porta-mala de um fusquinha do meu cunhado, mas ele não me deu o endereço, ele só disse que era para ir em Botafogo. Botafogo, na região dos Lagos. Sim. E lá o Espírito Santo ia fazer uma obra. Aí colocamos tudo aquilo ali. É um bairro muito carente. É um bairro carente que tem lá. Colocamos tudo ali dentro do porta-mala, roupa, calçado, alimentos que nós conseguimos, e botamos a gasolina no fusquinha do meu cunhado, e quando entramos no Fusca, a Neide, quando eu bati na porta da Neide para pedir o quilo, ela disse assim, sinto muito, minha irmã, mas eu não vou poder te dar nem 1 quilo, porque o que eu tenho é para os meus filhos. Eu disse, mas assim diz o Senhor. Ele disse que é para te chamar e para você botar seu quilo aqui. Ela disse, mas eu não vou botar. A revelação era um teste. Era um teste de fé. Ela não passou no teste. Ela não passou no teste. Era para ela estar junto. É o que Deus certamente pode estar fazendo nesse momento com alguma irmã. Né? Certamente o Espírito Santo deve estar falando para você que ele vai te testar. Ele quer te testar, assim como ele me testou. Eu, na minha pobreza, no meu sofrimento, com 3 filhos dentro de casa, nunca fiquei devendo nada a ninguém, nunca fiquei com cobrador batendo na minha porta, o meu sapato começou a furar, a roupa, as crianças já não tinham mais roupa, mas eu pedia, não era para mim, era para levar para os carentes. E como que é ficar nessa situação onde você não tem condição para você, mas você sabe que está na obediência, está servindo a Deus, você sabe que ele falou, e às vezes ainda é taxado como louca. Exatamente. Aí eu vou, com a Milta. aí que eu vou conseguir completar. Você bati na porta dela, ela com 5 crianças dentro de casa, uma pobreza só. Ela abriu a porta do armário dela, a geladeira só tinha água. Tinha meio quilo de arroz. A única coisa que ela Tudo tinha que ela fazer tinha. Comida para os filhos. Eu disse, minha filha, assim diz o Senhor. Ela disse, eu só tenho esse meio quilo de arroz, então eu não insisti com ela. Ela foi lá, pegou e disse assim, mas eu vou entregar tudo que eu tenho. Colocou na cesta, nós estávamos andando. Botou meio quilo dela dentro da cesta. Exatamente. E naquele dia nós fomos para esse bairro. Meu cunhado perguntou assim, Luzia, me diz uma coisa, qual é o endereço? Eu disse, meu filho, vou ser sincero para você. Não sei. Eu não sei onde é. O anjo vai levar. Só sei que é em Botafogo. Vamos sair perguntando de casa em casa. Ele disse, meu Deus, como que é pelo isso? quê, né? Pelo quem, por quem, para quem? Meu Deus. Chegamos em Botafogo, ele encostou o carrinho dele e a Neide foi junto também, mas só que ela não cooperou e não deu ouvido à voz do Senhor. Ela só foi. E só ir sem obediência não vale a pena. Não tem melhor retorno, nem ir, né? é melhor Essa é a não lição, ir. né? Ela foi na missão, mas Murmurar? ela não cooperou. E murmurando? E murmurando. Então, veja bem, Deus está falando para você nesse momento, tá? Porque quando eu conto essa história, eu vivo essa história e procuro melhorar a cada dia.
porque a Amém. obra é de Deus, a voz dele é poderosa e é ele que dá semente ao semeador. Então fomos, encostou o carrinho e bati de porta em porta. Posso continuar? Pode? Batemos de porta em porta. Batemos de porta em porta. Olha, nós estamos aqui, viemos aqui, porque o Senhor mandou, disse que é para nós virmos aqui. Eles tinham uma obra a realizar. Bom, orávamos, Deus não falava nada, não acontecia milagre. Depois, quando já estávamos cansados de bater de porta em porta, até deixar tudo aquilo que levamos e saber o que é que Deus queria fazer. Porque ele é aquele que, quando disse a Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele não deu endereço, é número tal, nada disso. Ele disse, é isso. Ele mandou que fosse. Abraão obedeceu, assim eu fiz. Daqui a pouco, um senhor que estava embaixo de uma árvore falou assim, irmã, agora eu acho que eu já sei aonde é que Deus está mandando vocês. Olha só, isso era na segunda. Ele disse assim, ontem, ao culto à noite, no domingo, o Senhor falou à igreja, dizendo assim, ó igreja, amanhã eu enviarei os meus aqui e farei essa grande obra. Nossa, uau. Aí ele disse, eu sei onde é, o pastor está lá esperando, ele está no pátio da igreja, isso era 2, 3 horas da tarde. O pastor está lá no pátio da igreja esperando as pessoas que Deus disse que ia enviar. E é lá, então eu vou levar vocês lá. Aí se o Fusca era apertado, mais apertado ficou, Com porque o ele. irmão entrou agora também. Naquele Fusca que era uma sentada em cima da outra ali. Vamos embora. Quando chegamos no pátio daquela igreja, lá estava o pastor com a igreja aberta, sentado, esperando aqueles que Deus disse que ia enviar. Encontramos o endereço. Quando chegamos, se for o Senhor, porque ele disse ontem, amanhã enviarei os meus. Glória. Porque naquela igreja tinha um problema muito sério. E quem ia resolver aquele problema não eram os membros da igreja, nem era o pastor da igreja. Era o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E quando nós chegamos ali, o pastor disse assim, vem, irmã, faz uma oração para que o Senhor faça uma obra. Espera só um pouquinho que eu vou buscar uma paralítica para vocês orarem. Nossa, a Eu disse, "Ei, responsabilidade. Jesus, e agora? Por favor, Senhor, o Senhor cura essa paralítica, Senhor, porque agora, como que é que nós vamos fazer?" Ele foi lá, buscou a irmã, trouxe a irmãzinha no colo, naquele local pequeno onde estava só meia dúzia de pessoas, e sentou a irmãzinha paralítica e vamos orar. Oramos, não aconteceu milagre nenhum. Senhor Jesus, nos tira dessa prova. Ele disse assim, já sei, irmã, não é aqui não, vou levar a irmã de volta para a casa dela. Me acompanha. Pegou a paralítica de novo, levou para a casa dela, aí fomos ver a miséria que aquela irmã vivia. Meu Deus. Colocou aquela irmã em cima de um leito, aquela miséria tão grande, 4 paus enfiados no chão, uma cama de palha, sei lá que era o que estava ali, terra para tudo quanto é lado, sujeira, um fogão a lenha que não tinha, parecia que não via fogo há muito tempo, roupas sujas emboladas para tudo quanto é canto, e eram na beira de uma estrada. Aí chegamos lá, o pastor falou, agora os irmãos podem orar. Oramos, o milagre não aconteceu. Ele espera um pouquinho que eu já sei o que eu vou fazer, disse o pastor. Porque ele estava na direção. E quando nós estamos na direção, na orientação do Espírito de Deus, os milagres acontecem. É só obedecer a voz dele. Ele espera que eu vou buscar uma irmã, que ela precisa de estar aqui. Essa irmã, o nome dela se chamava Ângela, era uma irmã vítima do maus trato daquela irmã paralítica. Nossa. E ela estava ali porque ela levantou falso testemunho contra a irmã do círculo de oração, levantou falso contra o pastor, amaldiçoava os filhos dela todos os dias. E enquanto o pastor saiu para ir buscar a irmã Ângela para resolvermos aquela situação de oração, uma irmãzinha que estava conosco, muitíssimo usada por Deus, olhou firme para aquela vida em cima ali daquela cama, naquela miséria, tanto espiritual como física, e falou assim, minha irmã, a senhora sabe por que a senhora está em cima dessa cama paralítica? A irmã disse assim, não, irmãzinha, eu sofri um AVC, estou aqui. Disse assim, não é por isso não, irmã. Eu disse, meu Jesus, vai começar.
Aí Papai ela disse assim, revela. é porque a senhora tem uma língua comprida demais. Meu Deus. Fala o que não deve. Então, amados, nosso Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje, eternamente. Ele não mudou. Se naquele dia ele achou que aquela irmã tinha uma língua comprida demais, e pelo motivo da língua dela comprida, difamação, né, contra a moral daquela irmãzinha do círculo de oração tão simplesinha, daquele pastor fiel, é o mesmo Deus de hoje que faz justiça. Ele disse, é por isso que a senhora está paralítica em cima da cama, disse a irmãzinha. É por isso, porque a senhora amaldiçoou os seus filhos todos os dias. A irmã foi desenrolando o mistério. Ele disse, a senhora se lembra que o seu filho foi morto ali acidentado? Eu disse, Jesus, o que está acontecendo? Seu filho foi morto. Ele disse, verdade, quem te contou, irmã? Ela disse assim, o Espírito Santo disse, faz 30 dias que meu filho morreu ali naquela esquina daquela pista. Já foram 2 filhos que ela perdeu acidentado por causa da maldição que aquela mãe lançava sobre aquela filha. Então, nossa boca deve ser cheia de bênção para proferir a vida dos nossos filhos. Profetizar a vida para os nossos filhos. Um futuro de bênção. Vidas transformadas, não só para os nossos filhos, mas para nossos amigos, nossos irmãos. Usar nossa boca, que é usada para falar em mistério com Deus, para transmitir a palavra de Deus, usar nossa boca para o bem. Ser cheia de boas obras, como as mulheres de Deus eram no passado. Então, aquela mulher estava naquele estado paralítica por causa do comportamento dela. Quando a irmã Ângela chegou como pastor, que começamos a orar, o Senhor disse assim, põe essa mulher em pé que eu vou fazer ela andar. Uau. Eu disse, Jesus, e agora? Aí eu falei assim, irmã, peça perdão. Antes dela começar, eu disse, irmãzinha querida, peça perdão ao seu pastor, peça perdão à irmã Ângela. Aí a irmã Ângela se levantou para ir aonde a irmã estava. De repente, o Espírito Santo me tomou pela bondade. E eu disse, não, irmã Ângela, a senhora fica no seu lugar. A senhora já foi várias vezes até a irmã que está naquele leito. Mas agora quem vai sair da onde ela está e aonde a senhora está, onde o pastor está, é a irmã que está paralítica. Ela disse, mas eu não ando, irmã. Mas vai andar agora. Eu disse, sim, Jesus, por favor, faz a irmã andar. Faz antes. Oh, glória a Deus. É tremendo mesmo, irmã. É tremendo. E só quem vive os mistérios de Deus sabe, tem propriedade para contar. E aí nós pegamos, a Neide ajudou também. Eu disse, a Neide, segura a irmã lá que eu vou segurar de cá. Seguramos a irmã, colocamos a irmã em pé, as outras irmãs que estavam também, a Milta. Seguramos, botamos a irmã em pé, oramos a irmã, disse assim, agora anda em nome de Jesus, vai ter com o seu pastor e ter com a irmã Ângela e peça perdão a ela. Disse, mas eu não posso, irmã. Ela disse, falei assim, não, mas a senhora vai andar agora. Queridos e amados irmãos, naquele momento, para a glória e honra do nome do Senhor, para a honra e glória do nome dele, para cumprir a palavra dele, e quando ele enviou aquele anjo naquele quarto, por causa do amor que ele tinha pela vida da irmã Ângela, pela vida daquele pastor e até pelaquela irmã que estava naquele leito, ele não queria que ela passasse, fosse embora, sem antes se consertar. Porque é muito séria a nossa salvação. Podemos perder por abrir a nossa boca e falar aquilo que não deve. Foi por isso que o anjo apareceu. E ela não se levantou. Soltamos a irmã e a irmã foi caminhando na direção do pastor, na direção da irmã Ângela, pediu perdão, abraçou, recebeu a oração do pastor e daquele dia em diante, aquela irmã voltou a andar. Então, nós descemos, abrimos a porta-mala e deixamos tudo ali naquela casa de miséria, toda roupa, calçado, leite, toda alimentação que o Senhor mandou, deixamos tudo ali na casa daquela irmã. E na casa da irmã Ângela também, que era pobrezinha. Porém, era uma santa de Deus que não merecia passar por aquele tipo de constrangimento. Então, essa foi uma experiência muito grande. E foi ali que A começou. pedra fundamental. Era fundamental por divina revelação e também trabalhando em prol dos necessitados e dos aflitos. Nunca saímos em missões sem levar. Nós sempre temos, graças a Deus, temos um bazar missionário com mais de 30 anos que funciona.
onde nós arrecadamos fundos e aonde nós vamos. A nossa intenção nunca é ir para ninguém nos cobrir. Aqui nós estamos sendo cobertos completamente pela vida da nossa irmã Camila, né, pelo seu esposo, né, irmão Clemerson e demais irmãos que estão ali nos abençoando. Mas não trabalhamos dessa forma. Nossa forma é sair para servir com aquilo que nós temos, que com certeza sempre tem retorno. E nem com interesse, porque sabemos que o nosso Deus ele é abundante para nos dar infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou esperamos. Fundou o Semeador e Missionário com milagres e maravilhas e abundância. A partir daquele Glória a dia Deus. foi selado o Ministério Semeador e Missionário. E depois disso, missionária, a senhora foi em vários países. E qual foi a experiência mais forte que a senhora teve em fazer missões em um desses países? E onde foi? Que te deixou mais emocionada assim ali ao fazer a obra mesmo? Nós fomos em Maputo, na África, por divina revelação. Moçambique, né? Isso, é Moçambique. E nós levamos uns 380 quilos de roupas. Não sabíamos muito, assim, na nossa inocência, sem saber se a gente podia e como a gente fazia para entrar em outro país. A pessoa que também ia nos receber lá não nos orientou muito bem acerca de como nós deveríamos fazer. Na nossa inocência, Deus agiu e teve misericórdia de nós, né? Mas, para mim, foi essa experiência muito grande. A Milton tem uma forte também. Tudo cheio ali, então botamos café, material de higiene para os homens, para a barba, o que mais? Creme dental, sabonete, colocamos tudo aquilo que nós podíamos levar do Brasil. Mas enchemos ali com roupas, calçado, tudo novo, seminovo, roupa, calçado, roupa íntima para as mulheres, crianças, jovens, adolescentes. As nossas dorcas trabalharam fazendo muitas colchas de retalho. E enchemos muito brinquedo e também muitas Bíblias. Nós levamos, enchemos as malas com muitas doações de Bíblias. E quando nós chegamos na imigração, em Maputo, eu tinha que prestar conta daquilo que eu estava levando. Enquanto que todos os irmãos passaram, enquanto tinha um grande coral do lado de fora, moçambicano, cantando os hinos para nos receber. E eu querendo estar lá junto também para me alegrar, e todos foram passando, e os malões foram todos retidos ali naquele momento. Estava só da senhora os 300 Não, quilos? os irmãos passaram todos, faltava eu. Sim. Mas acontece que, na hora de passar, reteu as minhas malas. Eu era responsável, e eles já tinham passado. Eu fiquei para trás. Aí ele disse assim, mas cadê a carta? Carta convite. Não tinha carta. Nossa. Não tinha carta. Nisso que não tinha carta, eu disse, Jesus, e agora? Aí ele veio, né? Como ele está aqui. Ele chegou. Aleluia. Quando ele chega, ele muda a história. Ele transforma. Né? A carta aparece, né? A assinatura aparece. Ele assina, bate o martelo. Aleluia. Carimba o passaporte. Ele é o Deus da vitória. Ele é. Ali, quando eu me vi, ele disse assim, mas a senhora não sabe que tinha que ser assim. Eu disse, olha, desculpa, mas eu não sabia. A pessoa que nos convidou, né, ou seja, para ir para aquela região, né, foi por divina revelação, mas para aquela região não passou isso para nós. Ele disse assim, abre as malas dela. Começou a abrir aqueles malões gigantes. Eu disse assim, senhora, aqui tem, dentro dessas malas, são bonecas, Bíblias e roupa para os carentes. Nem falei do café e das creme dental e das demais coisas. Falei só nisso aqui. Jesus, por favor, quando abrir, que apareçam as bonecas. Que seja a mala, né? Aí pegou aquele malão que tinha que ser 2 homens para levantar o malão. Nossa. Abriu assim, só tinha boneca. Quando abriu o outro, só tinha Bíblia. Quando abriu a terceira, mais boneca. Aí ela olhou para mim e disse assim, deixa ela passar. Glória a Deus. Aí eu
ofereci para ela uma Bíblia, que já estava as malas todas abertas. E Pega uma, né? E o grupo já estava do lado de fora, querendo saber o que estava acontecendo lá dentro. Aí eu ofereci. Quando eu ofereci uma Bíblia, ela olhou bem sério para mim, com muito ódio, e disse: sai daqui. Meu Deus. Eu disse: oh, Jesus, glória a Deus, mas eu vou passar. Deixa ela passar. Aí os outros oficiais que estavam ali, né, disseram: senhora, eu aceito uma Bíblia. O outro, eram uns 8 mais ou menos. Eu aceito uma Bíblia, eu quero uma Bíblia, eu quero uma Bíblia. E todos aqueles aceitaram uma Bíblia. Eu dei uma Bíblia para cada um, aí pronto. Aí eu já estava em outro lugar. Em paz. Já estava em paz, feliz da vida. Deus já tinha feito a obra. Já tinha feito. Eu só perguntei assim: vocês aceitam uma oração? Eu já estava só. Aí apareceu um irmãozinho, de repente, lá, né? Conseguiu voltar. Ele disse assim: aceitamos uma oração, demos as mãos naquele local, oramos ao Senhor com todos aqueles policiais federais, as né? autoridades. Ali, né? Isso, com aquelas autoridades, e cada um com a Bíblia no peito, e eles diziam: eu vou deixar no meu carro para me proteger. Eu disse: essa daqui não sai mais da minha mão. E eu disse: Senhor Jesus, muito obrigado. Eu já cumpri o que eu vim fazer aqui na África. Então, esse dia impactou, assim, fora do país, impactou, né, a minha vida. Forte. E a senhora agora está em Portugal, né? A senhora chegou aqui, é recém-chegada aqui esse ano. E fala um pouquinho onde pode encontrar a senhora aqui. Eu sei que a gente tem muito para conversar, gente. Sim, vamos ter que parar já por aqui. Você já foi sim. 1 hora aqui, tá? Oh, meu Deus. Já puxa fomos vida, 1 hora aqui, tá? Então ela vai voltar aqui depois. Mas agora, onde pode encontrar a senhora aqui? Agora, vende seu peixe aqui. O que a senhora faz? A senhora faz palestra, além do ministério. Como que elas podem estar ajudando o ministério semeador? Então, conta para o pessoal que está nos vendo aqui. Como que pode encontrar a senhora e como que pode ajudar esse ministério? Então, quando falo dessa parte assim, de doação, ou de mantenedores, eu gosto de deixar para minha irmã Milta falar, sabe? Porque ela sabe muito bem como resolver isso. Eu nunca trato assunto assim de finanças. Tá? Não, mas agora, tem Instagram, Sim. tem... Mas... Quer falar, Patrícia? Não, porque é ela que faz a administração dessa parte mais social, né? Sim. Nesse momento, nós fomos recebidos por uma igreja, Assembleia de Deus, lá em Azambuja, né? E apresentamos palestras, né? Fizemos palestra com mulheres ontem, estamos visitando alguns lares, até por solicitação dos irmãos, para trabalhar mais pessoalmente, algumas vidas mais vulneráveis, né? 1 a 1, né? 1 a 1. Aconselhamento, E sexta-feira teremos um encontro com adolescentes, onde eu vou levar um pouquinho sobre saúde do adolescente, conversar um pouco sobre o comportamento do adolescente cristão. E então fizemos esse trabalho um pouco mais resumido. No domingo estaremos retornando para o Brasil. Então, já? Já. Gente, olha só, porque quinta-feira que vem tem um encontro só para mulheres aqui. Eu pensando que eu ia aproveitar e sugar essas mulheres. Essa quinta-feira nós estaremos lá em Zambuja. Em Azambuja. Onde ou eu ou a missionária Milton vai pregar, né? E logo depois nós vamos ficar visitando os lares. Tá? Sim. Então, assim, está sendo um pouco mais breve essa nossa estadia no país, né? Teremos que retornar no domingo. Mas a missionária Milta, ela faz a parte administrativa, né, do projeto Semeadores Missionários. Ela poderá explicar um pouco mais a respeito, né, de como é divulgado, né, esse trabalho. Pessoal, é que vocês têm que maratonar o próximo episódio, dos próximos convidados. Então, depois vocês vão saber quem que é a missionária Milton, de quem elas estão falando. Porque ela também esteve aqui, presente no nosso podcast. Então, vocês têm que procurar aqui nos episódios e maratonar para saber como é que funciona. É isso. E você, missionária Patrícia, onde te encontrar? Fala mais um pouquinho de você. Onde que as pessoas podem encontrar, o que você faz. Eu sei que já falou um pouquinho aqui que trabalha com mulheres, né? Mas onde que elas podem te encontrar nas suas redes sociais? Eu não tenho rede social, assim... ativa a nível ministerial. Sim. Eu tenho Instagram, onde eu divulgo o meu artesanato. Eu sou enfermeira aposentada,
mas eu gosto muito de trabalhar com artesanato. Eu faço guirlandas de flores. Olha. E ali é só mesmo para eu poder usar como porta para eu divulgar um pouco o que eu faço a nível do meu ministério, levar uma palavra, divulgar Sim. uma palavra, né? Então, eu estou como Florear Guirlandas no meu Instagram. Eu não tenho Facebook e, assim, procuro evitar um pouco essa questão de vida social. Então, eu só uso o meu Instagram para eu poder divulgar o meu trabalho, aquilo que eu posso fazer e oferecer de bom enquanto cidadã, enquanto fazia isso quando eu estava trabalhando, meu trabalho como enfermeira, e agora que eu não estou mais trabalhando, eu divulgo o meu ministério através do meu Instagram. Amém. Olha, pessoal, eu tenho que acabar aqui porque nossa hora já se foi. Eu quero agradecer a missionária Luzia, a missionária Patrícia, por ter tirado um nós pouco que do agradecemos. tempo para estar aqui. Agradecemos. Eu sei que é muita coisa, muita história, né? Então a gente Tem tem que muita sentar coisa, e fazer uma rodada de mulheres. É. Só pra gente ficar ali, ó, ouvindo isso é as bom, né? experiências, exato. Então, assim, eu quero agradecer imensamente por ter tirado esse tempinho, mesmo corrido, né? E estar aqui com a gente. Pra você que está aí, eu tenho certeza, assim como eu fui abençoada, eu aprendi muito com essas mulheres aqui. Já peguei umas chaves aqui pra mim, tá? Glória a Deus. E você também que está aí, eu espero que você tenha aprendido, que você foi impactado aí com a voz dessas mulheres usada por Deus. E olha só, eu quero agradecer a você que está aí nos assistindo. Agora vai vir o próximo convidado. A próxima convidada, tá? Daqui 3 segundos, tá entrando aqui. Só que não se esqueça de compartilhar para no mínimo 3 pessoas, 3 amigos, para também estar ali, ó, alimentando, bebendo dessa água, tá? Bebendo mesmo para ser alimentado e transbordar na vida de outras pessoas. Então, esse coraçãozinho aqui, tá vendo ele? Tá vendo esse coraçãozinho aqui? Clica nele, curte, compartilha para no mínimo 3 amigos, porque euzinho aqui mesmo, sou a melhor pessoa para entregar os melhores cortes virais do podcast Identidade da Europa para você. Obrigada, até a próxima. Tchau!